Ouça agora na RCI, programa Entre Livros. Entrevistas com autores, organizadores e especialistas em livros, com foco no conteúdo da obra. Apresentação, Rosimeire Salles. Olá, querido ouvinte da Rádio RCI. Olá, você que está aí sempre acompanhando a gente pelas redes sociais também. O programa Entre Livros aqui recheado de novidades. Hoje a gente vai trazer o lançamento, né? Essa obra acabou de ser publicada. O título é Relatos do Pacificário, Experimentos no Laboratório Grupal da Paz. Então, você que está aí, né, acompanhando a gente pelo vídeo, consegue ver a capa. Você que não consegue ver a capa, o livro está disponível, né, no site shopcons.com.br. A gente está aqui para falar sobre o livro com os três organizadores, né, os três autores. Então, Antônio Aranha, ele é graduado em História e Medicina, é especialista em Psiquiatria, pós-graduado em Psicologia Junguiana. A Eliana Moura é graduada em Fisioterapia, pós-graduada em Fisioterapia Respiratória e UTI. E a Sheridan Wong, ela é graduada em Engenharia Elétrica, especialista em telecomunicações. A gente já recebe vocês com as nossas boas-vindas ao nosso programa. Obrigada. Primeiramente, a dúvida é sempre com o título, tá? Pacificário. O que significa pacificário? Quem quiser começar, fique à vontade. Eliana, acho que é a melhor pessoa para falar sobre isso, Eu? porque ela coordenou por muitos anos o laboratório lá. Vai lá, Eliana. Então, o Pacificário é um laboratório grupal da paz, que fica situado em Saquarema, né, no Rio de Janeiro, no campus Saquarema, e foi uma proposta do professor Valdo, que, no meu entendimento antigo, era porque o Rio de Janeiro é uma cidade um pouco mais complicada, né, com a questão da violência, mas agora, com o livro me deu um outro entendimento, né? Ampliou ainda mais a questão da violência no Rio de Janeiro. Então, basicamente é isso, o laboratório é grupal, né, não tem pré-requisito, qualquer pessoa pode participar como aluno, e quem organizou o Pacificário durante todo esse tempo, até chegar realmente a concretização, a materialização do laboratório, foi o professor Félix Wong. Foi ele que aceitou esse desafio lá em 2017, né, se eu não me engano, que a gente começou com a vaquinha aí para construir o laboratório, que não é uma coisa barata, né? E aí chegamos aí no livro. Então, o livro ele tem uma questão acima da questão física, né? E depois a gente vai detalhar mais. E aí vocês contam no início do livro como que foi a construção desse laboratório, né? Acho que vale a pena falar um pouquinho, né? Assim, ok, a gente já está aqui com os relatos, que é o resultado do que foi feito lá dentro, mas até, né, isso acontecer, teve uma jornada aí dele. Isso. Então, a ideia do professor Félix foi a gente criar uma vaquinha, né, de contribuição de grupo, né? Uma vaquinha virtual, através da empresa Quicante, e assim a gente foi. Então, muita gente participou, a gente teve muitas contribuições e chegamos, não fez 100%, mas a gente chegou num valor que foi possível a gente materializar o laboratório, né? O laboratório físico. Foi durante a obra. Algumas questões surgiram, né? Claro, na conscienciologia, nada é barato, nada é de graça, tem sempre os contrafluxos que a gente conhece, né? Mas a gente chegou aí nesse trabalho bonito, que a gente vê agora os frutos que a gente vem colhendo desse trabalho, né? Eu acho que a Sherida também, que é a dupla, né, evolutiva do professor Félix, e ela acompanhou também muito de perto essa questão aí da construção do laboratório. Uhum. Sim, inicialmente a ideia era um laboratório individual, né? Começou assim, né? Porque o professor Valdo, quando encomendou o laboratório, ele não definiu. Mas o Félix, de tanto pensar, pensar, ele achou que a coisa grupal faria muito mais efeito, né? Daria muito mais chance, né, a todos,
E realmente a abolação que houve do curso lá dentro, né, de como ele foi feito fisicamente, ajuda muito, porque assim o professor Epicom fica em frente à banqueta com o aluno, a equipe em volta, né, e de modo assim semicircular ficam todos os alunos, né, como se fossem arquibancadas, todos jogando energia naquele aluno que está sentado na banqueta. Então, a gente tem, assim, um somatório das melhores energias para esse aluno, somado com a energia do EPICOM, né? Então, a gente tem resultados, assim, espetaculares, né? E pessoas que nunca tiveram, assim, nenhuma vivência de fenômeno, às vezes lá dentro passam a ter por causa desse fluxo de energia que é muito forte. Todos nós sentimos, tá? Mesmo quem não teve assim nenhuma experiência com conscienciologia, sai dali com uma sensação de paz, sempre bem melhor do que entrou. É impressionante. Agora, essa dinâmica aí que você falou, né, de como acontece o trabalho bioenergético, isso foi amadurecido ou sempre foi assim, dessa forma, já desde o início foi definido o que seria essa dinâmica, ou foi uma construção que aos poucos se chegou nesse resultado? Na verdade, quando se pensou no laboratório grupal, né, foi o Félix que teve, acho que foi na TENEPS dele que veio essa sugestão, né? Os aparadores deram essa sugestão, ele achou especialíssimo, muito bom, e fomos em frente, né? E deu tudo certo. Você vê o resultado pelo nível, né, de importância desses relatos aí, né? A gente tem 54 relatos, cada um bem diferenciado do outro, né? Tem pessoas com sensação forte de paz íntima que sai dali, outra pessoa, outros se reconciliam, consciência intrafísica com intrafísica, consciência intrafísica com consciências extrafísicas também, né? Reconciliação nesses níveis, muita extrapolação de ideias, eu também tive uma muito boa, e alguns relatos têm, assim, eles demonstram vidência com seres extraterrestres. Acontece muito dentro do pacificário, né? Porque falam aí os entendidos que os extraterrestres eles são especialistas em pacificação, né? Seres de outros planetas. Então eles se agrupam e vêm ajudar aí no pacificário. Várias pessoas de diferentes origens já vivenciaram isso, né? Bem interessante. E são seres bem diferentes. Tem baixinhos, tem altos, tem humanoides, e tem tipo algum bicho, assim, muito interessante. Pode Gisele, falar. você falou, com licença, você falou da dinâmica, né? A dinâmica ela sempre foi assim mesmo, né? Através de acoplamento que a gente fala na conscienciologia, o acoplamento energético. Como a Sherida falou, que o aluno ele fica diante do professor, então tem aquele aconchego energético entre um outro e das outras pessoas também. Então, desde do primeiro curso, da primeira dinâmica, do laboratório foi assim, o acoplamento energético. E aí eu fiquei pensando nesse ambiente que é o campus, onde tem muita natureza, tem muita vegetação nativa, né? Então, assim, é um ambiente que, por si só, já tem um potencial bioenergético muito forte de Sim. geoenergia, hidroenergia, né? Tem muitas pedras também, então deve ter aí, tem o nome Tem uma cachoeirinha, tem um então, riacho. então, eu acho que isso daí também deve ajudar a Yes. potencializar o processo Sim, bioenergético, né, que ocorre lá no Campo sim. de Saquarema ele fica imerso, né, na floresta da Mata Atlântica, né? A Mata Atlântica ela é úmida, ela é floresta tropical, né, úmida. Então essa combinação, esse casamento de fitoenergia, hidroenergia, do vento também, né, que vem do mar ali, ele favorece essa produção de uma energia densa, né, que vai favorecer lá os fenômenos parapsíquicos, né, que a gente fenômenos mediúnicos, vamos simplificar, né?
Agora, a gente, qual é a capacidade? Quantas pessoas conseguem participar dos experimentos, assim, por vez? Quantos experimentos já foram feitos? Como é que é, assim, em termos de estatística? Até 20 foram 11, né? Então, 13. Foram 13 laboratórios. 16, não? Esse foi o 16º laboratório. 16º? Foi o Até 16º. 2020 eu era executiva, eu É, organizava as turmas. a pandemia foram 11. E depois É, da pandemia já fizeram mais 5. Então, eu perdi a conta de quanto. 16º, estamos no 16º laboratório. E é É, o, interessante porque o Antônio Aranha participa de todos, né, de Antônio? todos eu não tive a oportunidade, infelizmente, mas eu sou fã daquele laboratório, assim. Eu sempre brincava que eu tinha uma cadeira cativa ali. É, o, e é interessante isso porque a impregnação do Holopensene da paz na arquitetura, uma arquitetura muito arrojada, né, com efeitos sonoros e muito bonita, né, que bastante integrada na natureza. E é interessante eu vendo os trabalhos, né, como isso impregna no laboratório, na parte física mesmo. Então, a gente entra ali dentro do Pacificário, sem mesmo fora de qualquer evento, a gente entra ali dentro, é uma sensação de uma acalmia, uma pacificação íntima muito grande, né? Pessoas mesmo que, né, tem até se projetam como alvo projetivo o Pacificário, né? E bacana, são coisas muito interessantes, a experiência das pessoas. Quantas pessoas cabem lá? Porque tem 32, se eu não me engano, né? 32? 32. Para a equipe, 32. Acho que sim. Eu vou conferir, depois eu vou ver. Então, na verdade, poucas pessoas também potencializam mais as energias, né? Isso é muito bacana. Agora, eu queria que vocês falassem um pouco, assim, sobre os experimentos em si. Bom, tiveram, então, 16, não é isso? Ao todo, pelo que foi falado aí, né? Desses experimentos, vocês tiveram a ideia, então, de fazer uma obra agrupando o que as pessoas sentiram no laboratório. Então, o livro é isso, né? Essa foi uma ideia do professor Félix, né? Porque a gente tem, por exemplo, temos vários trabalhos, dinâmicas coletivas, o que acontece ali dentro pode virar um relato, pode virar um artigo pessoal, mas eles juntos é quase um documento histórico do que acontece ali dentro, né? Então, a gente vê assim, vê uma pessoa de fora e e ver aquele pacificário lindo, aquela estrutura linda ali. Poxa, que lugar bonito, né? Saquarema, aquele campus maravilhoso. E ver assim, pô, mas o que acontece aqui dentro? E a gente falar sobre a dinâmica é muito pobre, né? Então, quer dizer, o que acontece é individual, porque cada um ele vai se pacificar dentro daquilo que tá acontecendo dentro dele, né? Então, esses depoimentos foram colhidos exatamente como uma história da nossa escola, né? Como um exemplo do que é possível a gente conseguir de relatos, né? E que as pessoas, poxa vida, acontece isso, eu também quero participar, quero ver o que acontece comigo, quero fazer essa experiência, né? Eu tive a honra, junto com a Eliana Moura, que me ajudou bastante para colher esses relatos, né? O professor Félix me passou essa incumbência e desde o início foi muito interessante porque, né, eu pensei assim, não pode ser o relato da panelinha, né? Não po- é, aí aquela coisa eu posso mandar para os meus amigos, né? Assim, como é que foi, né? Mas assim, eu fico assim, esse convite tem que ser para todo mundo. E aí exatamente a gente conseguiu, né, o contato de todas as pessoas, desde o primeiro pacificário até o 11º,
foram 150 e tantas pessoas, e a gente conseguiu 54, quer dizer, um terço de relatos ali belíssimos, né? E num tempo recorde, né, Antônio? Recorde, Não demorou tanto. foi um amparo assim enorme, né? E assim né, a nossa insistência, né, Eliane? A gente, É verdade. né? Antônio. O Antônio foi muito firme com todos. É, e para mim foi uma experiência muito rica, Bacana. Sim. porque eu aprendi a cobrar sem assediar. É uma coisa, né, um aprendizado muito grande, né? Porque você cobrar assediando, e aí, como é que tá? Né? Você vai fazer, não vai fazer, né? E assim, cada vez mais eu estou aprimorando como pedir, né? Assim, que eu acho que, assim, inclusive os feedbacks da pessoa, pô, tu é chato, hein? Eu falo assim, pô, cara, por que que eu fui chato com essa pessoa, né? Então eu vou... Agora, nesse momento, eles estão vendo o ganho, né? Exato, Ganho. assim, ele me agradece, Mas é uma essa questão de pessoa, assim, é muito argumento querida também, até, né, Antônio? né? Ele disse assim, pô, tu é chato, foi chato, eu falei assim, mas muito, muito obrigado pela sua chatice. Aí eu falei assim, não, eu não quero ser chato, eu quero ser, entendeu, seu amigo, eu quero ser, né, estar do seu lado, para te ajudar a fazer o seu desejo, né? Mas eu Aí, acho que é uma questão de argumento, né? Porque aí, olha, a hora que você fala assim, olha, a sua experiência vai ajudar outras pessoas. A sua experiência vai fazer com que o outro compare com você e veja, gente, olha só, eu também vivi isso, né? A sua experiência vai ficar para a eternidade grafada. Então, né, aí a pessoa vai querer participar. Do próximo, acho que as pessoas vão pedir para participar. Sim, sim, certamente. O laboratório, ele tem uma característica assim que chamou minha atenção depois que o livro ficou pronto, né? Porque no meu imediatismo assim para formar a turma, né, divulgar o laboratório, eu não estava percebendo esse lado que o Félix percebia. E o Félix falava, o laboratório, o Pacificário não é um laboratório fenomenológico, é um laboratório de autopesquisa. E aí eu não gostava muito dessa fala dele, porque a gente gosta de fenômeno, e o Campo Saquarema ele é propício, né? Com toda aquela energia densa lá. Então, o livro ele veio chancelar, para mim, né, na minha visão, essa questão da autopesquisa do livro, né? Está registrado aí nesse livro, e da ficha evolutiva pessoal, que é como o Antônio falou agora aí, né? Embora o laboratório seja grupal, as questões que surgem ali são individuais, são personalíssimas, né? Então, mesmo o laboratório grupal, ele tem essa questão da ficha evolutiva pessoal. É como se o amparador pegasse o que é prioridade para essa pessoa. Então, joga lá para a pessoa trabalhar isso se ela tiver interesse, né? E assim, eu acho que o livro ele chancela muito isso, a questão da autopesquisa, para mim, né? E a questão da ficha evolutiva pessoal, que o livro ali mostra muito. Eu acho que qualquer livro da conscienciologia tem esse viés, né? É porque a autopesquisa faz parte da Conscienciologia, né? Pois é. A pessoa que chega, né, acessa essas ideias e ela não consegue fazer autopesquisa, ela nem consegue entender o que é a Conscienciologia, porque é uma ciência que é aplicada, né? Isso, Você não tem como você aprender só teoricamente. Então, acho que é inerente a gente, né? Mas nós vamos falar mais sobre isso, tá? bom. Depois dos nossos comerciais, você fique antenado aí. A gente vai falar ainda sobre o pacificar. Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Estamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Programa Entre Livros, entrevistando aqui o Antônio Aranha, Eliana Moura e Sherida Wong sobre os relatos do Pacificário, né? Você falou sobre autopesquisa. O que eu ia perguntar é o seguinte: a gente tem aqui o laboratório complementário, né? Em Foz do Iguaçu foi o primeiro laboratório grupal para desenvolvimento para psiquismo, e a gente vê que, assim, cada
cada ambiente desse tem um holopensene específico, tem uma finalidade diferente de desenvolvimento do parapsiquismo, né? E a gente, por exemplo, nós temos uma dinâmica da automegaforização, que é complementar. Então, assim, qual é a tendência? A pessoa vai para a dinâmica e ela sente a automegaforização. O foco é esse. Então, a gente está falando de um laboratório de pacificação íntima, né? De autopacificação. Então, eu queria saber, assim, em termos de resultado, vocês chegaram a fazer alguma estatística ou, assim, ou pelo menos ter uma noção, assim, desses experimentos todos, qual é o percentual de experiências que a pessoa tem no sentido da autopacificação? Isso é perceptível? Ou, assim, a pessoa vai, ela tem um monte de outras experiências, mas com relação a isso não fica tão, assim, explícito. Como que é, assim, em termos de resultado das experiências com relação à autopacificação? Leia o livro. Oi? Leia o livro. Você sabe o que é o programa Entre Livros? É que a gente pega o livro e a gente faz spoiler, a gente conta para o leitor tudo que está aqui dentro, entendeu? Então a gente quer saber. No meu entender, assim, pelos relatos todos que a gente condensou, né, aqui, eu acho que a autopacificação é que está aí na maioria dos casos, né? Mas isso envolve muita reconciliação, né? Envolve reencontro com parentes já falecidos, dessomados, né? Envolve muita coisa. Inclusive, tem um relato bem interessante que eu acho, assim, para mim, é um dos principais desse livro. É um relato de um voluntário. Não, acho que ele nem é Não é voluntário. voluntário, não. Ele é um pesquisador da Conscienciologia, é. Ele já fez cursos e tudo, mas ainda não é voluntário. Ele teve uma experiência assim muito marcante dentro do Pacificário, porque há coisa de 12 anos atrás, a esposa havia falecido, dessomado, e um dia antes da dessoma da esposa, os dois brigaram, tiveram uma discussão feia. Então, ele veio com essa culpa por 12 anos, achando que ele também tinha contribuído para o falecimento da esposa, né? E no que ele sentou lá na banqueta e recebeu aquela energia toda, ele sentiu a presença da esposa e veio para ele a comunicação de que ele estava perdoado, que ele não tinha nada a ver com isso, não era para ter autoculpa, ele não tinha nada a ver com a dessoma dela. Então, você entende, olha só que alívio. A pessoa passa 12 anos com a autoculpa pesadíssima, né? E essa consciência vem e diz que não é nada disso, que está tudo bem, né? Ficou tudo bem. Então, muito assim, ele conta isso de uma maneira muito bonita, né? É muito E para mim é um dos relatos mais importantes aqui desse livro, eu achei, é sabe? muito interessante o que a Shélia está falando do relato desse senhor, né? Porque ele conheceu a Conscienciologia em 2018 e fez uma aula experimental do curso integral de Projeciologia, e na sequência fez o curso, e em agosto, isso foi em maio, em agosto ele foi no Pacificário. E ele me contou que ele não sabia o que ia acontecer no Pacificário, ele não fazia a menor ideia de o que ia acontecer lá, do que era dinâmica, né? E aí ele teve essa oportunidade que a Sherida contou agora aí, desse senhor. Né? Então, o laboratório ele tem também essa questão, não tem pré-requisito. Qualquer pessoa, acho que a ideia do professor do Valdo era essa, né? Como ele já falou, pegar uma pessoa e colocar lá dentro, quem quer que seja, né, Sherida, que tem essa Sim, violência e passar por essa experiência. E quem conseguiu aproveitar, né? Porque assim, a questão da culpa, ela faz parte do luto, ela já faz parte do luto de qualquer luto. A pessoa uhum. sempre tem alguma culpa. Por que eu não fiz isso? Por que eu deixei isso? Isso. Né? Por que eu fiz e por que eu não fiz? A pessoa sempre A autocobrança, né, é muito é muito forte. grande. Eu sei porque eu vivo, né? Eu vivi o luto e eu sei o que é isso. Então, agora você imagina, a gente já tem esse tipo de sentimento e ainda é potencializado quando tem Uhum. algum fator. Então, realmente, né, deve ser bem sério. Agora, Sherda, você falou uma coisa muito interessante que me fez pensar aqui.
na verdade, não é só a autopacificação em si, né? Porque é uma série de outros sentimentos que têm relação com a autopacificação, né? Que às vezes a Sim, pessoa não sim. consegue se pacificar por causa disso, não porque ela Isso, tem uma isso. anticonflitividade, por exemplo, Aham. ou É. tem um belicismo, por exemplo. Sim, sim. Às vezes lá na banqueta, a pessoa tem a capacidade de sobrepairar alguma situação onde ela não consegue perdoar o outro. E ali, naquele momento, ela sobrepaira e tem uma outra visão e sai dali perdoando o outro. Então, a gente também tem muito perdoamento ali dentro. Eu não, Reconciliação, perdoamento, essa sensação forte de paz íntima, né? E, além do mais, como alunos, né, nós como alunos, no que a gente fica nessa liberação de energia ali constante, a gente também sai muito gratificado, porque a gente está trabalhando com interassistência forte, né? Então, nós fazemos parte desse processo também. Os alunos nas suas cadeiras lá também estão colaborando com tudo isso, né? Por isso que é grupal, por isso que é a importância, né? E o livro, ele sendo grupal também, é carregado de muita energia, né? Tudo É. que é grupal carrega energia demais. O Antônio ia falar alguma coisa? não é porque eu tenho outro relato que eu gosto muito, que é de uma senhora que ela tinha um problema com seu cunhado, que era alcoolista, e ele foi morar perto dela, como vizinho. E ela estava numa situação assim que não aguentava, entendeu? Vendo aquela história toda, aquela energia que trazia. E ela foi para o pacificário e teve uns entendimentos retrocognitivos sobre a relação dos dois. Ela entendeu a consciência do seu cunhado e quando ela saiu, o cunhado parou de beber. Olha só o tamanho da coisa, né? O tamanho da reconciliação que foi feita apenas um final de semana, né? Uma coisa que as pessoas estavam ali se batendo um com o outro. Quer dizer, isso aí é belíssimo, né? Uma coisa assim que quando você lê uma coisa dessa, você fica assim, cara, que é isso, né? O É. alcance, Não, né? e é importante salientar o seguinte: esse processo, né? Você está inscrita no curso. Esse processo já começa um pouco antes, Uhum, às vezes alguns dias antes. uhum. Aí acontece lá, durante o curso, e após o curso, também nós temos nos nossos relatos aqui experiências pós o curso, sabe? Essa propagação vai bem longe. Daí Eu tem um lembro, processo de desassédio também, né? Sim, também, Envolve muitas também. consciências, isso, porque esse caso, por Sim, exemplo, pode ter ocorrido isso, né? Ajuda no sim. desassédio e aquilo dá uma lucidez maior na pessoa, ela toma uma decisão tão séria dessa de mudar a vida, né? Isso. eu lembro de um relato, eu lembro de uma voluntária que a gente fez entrevista, né, Antônio? Que ela E falou, não, eu não tenho nada, eu não tive nenhuma experiência e tal, senti uma sensação de paz que se prolongou depois. Aí o Antônio falou, mas é isso, não, vamos escrever isso. O Antônio motivou ela a escrever e ela fez um relato bem bonito. Mas é exatamente essas entrevistas que a gente teve junto, né, Eliana, foram muito, muito bonitas, porque não só a gente chegava lá, a pessoa vinha com ideia muito confusa, com muita coisa, né? E a gente focava, não, olha, esse daqui é o caminho para, né, que é mais interessante, é que eu dava o foco, e exatamente aquelas pessoas que realmente não valorizava a sua própria experiência, né? Olha só, dê valor né, isso aí não é nada pequeno, né? Que exatamente essa foi uma que disse assim, eu nunca tinha vivido isso, eu não sabia o que era isso, entendeu? E ela, né, de repente, e o relato dela foi belíssimo, né, Eliana? É Foi uma verdade. coisa assim, foi Sim, lindo. pois Foi uma coisa singela, muito singela, mas profunda, né? Era da alma dela, então quer dizer, uma coisa assim muito interessante, tem relatos belíssimos. E também aí né, a Eliana também tinha uma paciência, porque ela pegava as pessoas que tinham relatos e não sabiam escrever,
E ela fazia, ela, e aí, logicamente, submetia a pessoa para a pessoa autorizar, né, será aquilo mesmo? Mas né, inclusive tem uns relatos que aí você Dava o vê, padrão, né? Tinha o padrãozinho assim exato, que. tem um padrão. Aí tem uns relatos que você vai ver, tem o nome da pessoa e Eliana, né? Tem Eliana Moura. Então, quer dizer, tem uma dupla autoria, porque ela foi o ghostwriter, né, do relato, né? Ela ouviu, né, e colocou na forma. Então, quer dizer, foi um trabalho bem bonito, assim, de assistência, né? Foi a própria assistência. As pessoas querendo escrever, não, eu tive uma experiência, mas eu não sei escrever. Não, não, a gente vai e faz. Não é por isso que você não vai estar ali dentro, né? E era muito legal. Isso que a Shelly e o Antônio falaram, a coisa do modelo, né? Eu acho que esse foi o pulo do gato do professor Félix. Então, ele aproveitou a expertise no modelo de relato da revista Homo Projecto, que aí agilizou, né, a materialização do livro. Uhum. Então, né, é uma chapa que a revista É. Homo Projecto tem. Uhum. Então, Tem que você... convidar ele para ser organizador do próximo, né? Porque Pois é. ideia. Então, utilizou o que já tinha, não inventou a roda, né? O modelo de relato da revista Homo Projecto, e foi muito mais prático para a gente, nos ajudou bastante. E essa questão também aí do conceito de paz, assim, que para mim o livro só confirmou, né? Me ajudou a entender esse conceito de paz, que tem uma frase, que eu não sei se é do professor Valdo, que fala que a paz está dentro de cada um de nós. Então, a gente começa Íntima, a paz íntima. a paz íntima. É a paz íntima. Então, quando a gente começa a resolver os nossos conflitos, né, que envolve o que a gente já falou aqui, culpa, né, perdão, mágoa, né, perdoar alguém, aí a gente consegue chegar nesse padrão aí de pacificação íntima. No meu entendimento, só confirmou, chancelou o conceito de paz. E ampliou, né, Eliana? Porque eu vou ser bem sincera, na minha concepção, paz está muito relacionado com a anticonflitividade, com a diminuição da Uhum. belicosidade. E Isso. paz é muito mais do que isso, né? Uhum. Se você for ver tudo que gera conflito íntimo, afeta essa paz, né? E aí, quando a gente pensa assim mais amplo, aí dá para entender, né? Por que as pessoas têm experiências tão diferentes, né? É claro, para cada uma delas, viver essa paz é diferente, né? Eu acho que Uhum. o professor Félix tem uma frase que fala sobre isso. Paz não é ausência de conflito, não é somente ausência de conflito. E continua, né? É interessante isso, né? Porque a gente, nos estudos de paz, normalmente a gente estuda as técnicas pacificadoras, né? Que inclusive envolve militares, né? Você vai pacificar um determinada hora. E o estudo da paciologia, que é o estudo do que significa paz, né? Essa pergunta, que uma coisa que a gente ainda não sabe, e portanto a gente tem que estudar. E ali, né, a gente sempre tem uma máxima que diz que assim, a, a minha paz, ela, né, eu se me pacificar, eu estou contribuindo para a paz mundial, né? A paz começa É. no meu vizinho, É. né? Então, essa questão desse laboratório ser um instrumento de pacificação no globo, né? Um foco nesse globo tão beligerante, tão pouco de diálogo, né? As pessoas não estão conseguindo nem conversar, porque a coisa já está tão É. no A emocional nossa, tão grande. na Aí, nossa contracapa aqui, gente, fala isso mesmo, ó. O Valdo Vieira, alto esforço. É difícil cobrarmos a paz mundial, mas já não é difícil cobrarmos a paz interior quanto a nós mesmos. Depende da vontade. Então exato. é isso, é o primeiro passo, é a paz íntima, é assim que eu entendo. Como é que você vai entender o outro se você ainda não se entendeu, É. né? Não se compreendeu, não se aceitou, né? Inclusive Esse é o como primeiro exemplarismo, passo. né? Como exemplarismo, né? Como uma coisa assim. Sim, Uma coisa assim, sim. olha só, é possível. Se eu que sou tão complicado, conseguir me pacificar,
né? Isso é possível. E é um processo, né? Não é uma coisa assim, ai, agora estou em paz íntimo. Não, Não, são Sim. aquelas camadas da cebola que a gente fala, né? É, A gente vai cada vez construindo, sim, aprofundando, né? E sim, entendendo mais o que realmente é isso, né? Agora, uma experiência dessa que expande a nossa compreensão vai facilitando a gente, né? claro, claro. Talvez chegar em níveis mais profundos dessa pacificação, Uhum, né? Eu penso que é mais ou menos por aí, né? E quanto sim. mais a gente consegue ficar em paz, ou consegue resolver as nossas questões íntimas, a gente melhora também o entorno, as pessoas de convívio, né? Os ambientes que a gente frequenta e vai ampliando por aí. Muito bem, a gente está aqui então conversando hoje sobre Pacificário, que é o Laboratório Grupal da Paz, localizado lá em Saquarema, no Rio de Janeiro. Nós vamos agora chamar os nossos comerciais, então você fique aí antenado. É só um minutinho, nossos amigos patrocinadores vão entrar, mas a gente vai estar de volta. Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Relatos do Pacificário, experimentos no Laboratório Grupal da Paz. Nós estamos aqui com Antônio Aranha, Eliana Moura e Sheridan Wong, contando para a gente um pouquinho sobre essa obra. Agora eu queria que vocês contassem experiências de vocês. Como é que foi para vocês estarem lá? O que tem aí de relato de cada um de vocês? Quem começa? Pode começar. Posso começar? Então, lá vou eu. Bem, eu fui convidada para ser, na verdade, o Félix me chamou, seria o meu, não, foi o meu primeiro pacificário, aliás. Ele me chamou para fazer função de escriba, né? Fazer parte da equipe, Adoro. anotando tudo que o EPICOM falasse de importante para o aluno, né? E algum aluno, né, que quisesse também comentar algo, né? Então, como eu sou rápida na escrita, eu aceitei de primeira e eu fiquei preocupada assim, enquanto eu não escrevia, eu jogava as melhores energias, né? Foi ótimo, foi espetacular. Mas o que ocorreu comigo antes, 3 dias antes, é que foi assim, eu não posso nem descrever aqui agora porque eu acho que foi uma projeção de mental soma. Faltavam 3 dias para esse pacificário, onde eu seria escriba, né? E aí eu estava voltando da TENEPS, já estava assim, já tinha terminado o horário, eu estava voltando, vieram assim umas ideias, uma extrapolação de ideias, mas assim, uns círculos, e com muita informação dentro, e eu fiquei preocupada que eu não ia conseguir anotar, e o primeiro círculo era a paz íntima, e tudo associado a trafores. Associado à paz íntima estava o trafor da antivitimização. Para você passar para uma paz maior, uma paz social, uma paz com a sociedade, com o grupo karma, você teria que ter primeiro a paz íntima. Uma bolinha contida na outra, na outra, na outra. Eram círculos, até chegar na paz universal, né? Isso tudo assim, gente, isso não foi ideia minha. Eu não tenho essa inteligência. E dentro de cada círculo tinha os trafores necessários para você fazer parte daquele círculo, né? Eu achei tudo tão assim lógico, né? Eu adoro lógica, o meu raciocínio, eu sou muito racional, né? Aí eu E tratei de era, né? escrever, eu falei, caramba, isso parece teoria dos conjuntos, né? Uma página pertence a outra, a outra, a outra, né? E tratei de escrever isso. Chegando lá no Pacificário, até comentei com a professora Alessandra Nascimento, acharam interessante e tudo, mas aquilo ficou lá de lado. Quando eu sentei na banqueta, porque eu nem era para sentar na banqueta, né? Que a equipe normalmente não senta na banqueta, não participa como aluno. Mas eram 2 EPICONs, o Ailton Maia e o Félix. E quando chegou a vez do Ailton Maia, eles resolveram chamar a equipe. E eu sentei na banqueta. E assim, eu senti um banho de energia gigantesco e algumas pessoas viram luzes. Teve um rapaz, inclusive está aqui no relato dele, ele viu a minha cabeça como fosse transparente, ele viu todo o cérebro, tudo iluminado, e muitas luzes fluindo para cima e para baixo.
colorido, sabe? Muita gente viu assim esse tipo de coisa. Eu só senti as melhores energias, eu nunca senti aquilo, tá? Aí, o que que eu entendi disso tudo? Eu entendi que aquela projeção que eu tive, né, que deve ter sido de mental soma, né? Porque era muita informação em fração de segundos, né? E ideias inatas, aquilo não era meu, né? Eu entendi assim, que ao sentar na banqueta, aquilo veio como se fosse uma confirmação, e que eu passasse a estudar isso aí, entendeu? Então, o meu papel hoje é estudar essa antivitimização. Eu estou estudando, eu estudo comigo mesma, né? Porque desde criança eu tenho esse trafor. É engraçado isso, né? Eu sempre senti isso desde criança, porque eu sofria bullying, né, familiar, dentro de casa. Eu era a irmã do meio e as duas mais velhas ficavam zombando de mim, e eu sempre fui muito quietinha, paradinha, sabe? Então, eu não sentava para chorar, entendeu? Eu me escondia num cantinho e ficava bolando o que que eu ia fazer para me livrar daquilo, sabe? Assim, eu não me vitimizava, né? Então, eu acho assim que isso veio para mim, não foi à toa. Eu tenho que escrever sobre isso, sobre antivitimização. Eu sei que já existe um livro, né? Já tem um livro Lucélia aí sobre. Machado, a gente já tem inclusive um programa aqui na rádio sobre É, isso aí, mas eu acho super importante. Eu acho que é o começo de tudo. Eu acho. Mas a Mas experiência assim, é pessoal, né? Muito para cada um, né? Tem um livro exato, exato, exato. personalíssima, né? Não, a gente pode É, ter vários livros sobre o mesmo assunto, não, não vai ser igual, né? Cada experiência. sim, sim. Nossa, muito bacana, Sherida. Esse é o seu relato, é isso que está lá no É, o livro? meu relato, ele traz essa vivência. Aí teve o antes, né? Que foi essa Ah, projeção, o durante e o depois, né? muito Isso bacana, aí. ou seja, teve um desdobramento, né? Teve um desdobramento, isso Da aí. experiência e vai ter uma futura GESCOM depois sobre isso. Sim, que já comecei, né? Mas como o primeiro não saiu, aí eu tô assim, Aí a meio gente devagar. entrevista você quando sair. Tá certo. Mas e aí? Eu queria saber mais experiências de você. Eu tive assim, é muito interessante, né? Que eu, como a Shaida falou, eu sou fã lá do Pacificário, já fiz, acho que uns 7 ou 8 eu já fiz, né, de 16 mais ou menos a metade. E é interessante eu revendo, né, é, a, a minha participação, né, o que aconteceu comigo desde do primeiro, acho que foi com a Adriana Lopes, e a minha postura, né, como é que eu não entendia direito o que estava acontecendo ali, e, e exatamente como cada pacificário, né, é engraçado, né, porque a gente tem para quem doava dinheiro para a construção do pacificário, ganhava um tijolinho. E é exatamente esse tijolinho da paz, sabe? Aquela coisa assim que a gente vai, cada pacificário, para mim é um tijolinho, né? Ele vai ali e me traz uma coisa nova, né? Da minha autopesquisa do que eu estou vivenciando. E, logicamente você tem que estar com alguma questão ali, né? Tem que levar ali alguma coisa, ou não, né? Às vezes você recebe mesmo do momento, que é o trabalho de doação, né? Você está doando, 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 você não está querendo nenhum fenômeno. E o meu relato foi interessante porque eu tive um pai, uma pessoa muito interessante, mas ele tinha um trafaque de uma certa violência, né? E que me marcou a minha infância, de eu não entender direito o que é, achava que era culpa minha, entendeu? Coisas que era do temperamento dele, que não conseguia, né? Ele fica emburrado, chegava emburrado em casa e a criança acha que a culpa é dela, né? Então eu tive um relacionamento meio difícil com ele. E eu tive, ele, né? Ele teve o mérito, ele teve uma amorexia e, e fez uma recém muito bonita. Foi bonito ver, né? Isso daí eu já tinha melhorado a minha relação com ele. E depois que ele dessomou, eu fiz vários trabalhos pensando nele, né?
de perdão, né, de perdoar o que eu tinha feito, o que ele tinha feito, enfim, de várias coisas eu sempre levava, que eu achava que era um laço importante para o Pocarme com meu pai, né, nessa vida. E antes do Pacificário, agora eu não vou lembrar direito qual foi, qual que era, mas foi antes do Pacificário, eu tive uma projeção e eu me encontrei com ele. E, e assim a gente chegou e deu um abraço assim um no outro, não falando nada, mas foi um abraço energético no qual assim, né, era só amor. Eu disse assim, olha, tá tudo certo, cara, né? Assim, as marcas que você deixou em mim, eu vou ter que trabalhar, mas não tem nada a ver com você. Com você, eu estou em paz, cara. Você foi um pai incrível, né? Me deu noções incríveis de ética, de um montão de coisa. Então, foi uma experiência muito profunda, né, de reconciliação. E aí, esse é o meu relato. Bacana. Nossa, que Muito bom. bacana! Poxa, que experiência legal, né? Agora, você vê, você teve vários experimentos, mas teve aquele que te marcou, né? Não, mas e aí eu entendi uma coisa, que exatamente a reconciliação é uma construção, né? Eu, eu fui em busca dessa reconciliação, eu queria, né? E ele também, né? Eu acho que da parte dele ele também queria, né? Então, quer dizer, era uma construção de ambas as partes, o que facilitou muito, né? Então, quer dizer, não é uma coisa assim, né, cheguei lá e perdoei. Não, não é assim, né? É uma coisa no qual eu fui trabalhando, trabalhando, trabalhando dentro de mim, e de repente eu tive esse prêmio desse encontro belíssimo com meu pai no extrafísico. Eu já tinha encontrado com ele, no qual ele estava meio esquisito, tava alegre demais pro meu gosto. Mas aí dessa vez não, ele estava muito calmo, muito tranquilo e eu com ele, né? Também não tinha nada de psicossoma é, travando, né, a relação. Foi muito bonito. Nossa, que bacana! E aí, Eliana, conta de você. Eu só queria fazer uma observação, né, do relato do Antônio, porque a reconciliação, você vê, não acontece, não é só a pacificação íntima, ela não é só consigo mesmo, é com Isso. os grupos extrafísicos que nos acompanham há vidas, né? Então, vem esse processo de reconciliação. É. Antônio, isso também aconteceu com o nosso amigo, que também foi alguns pacificários, né? Que ele tem problema psiquiátrico, e, né? De internação, até o Antônio insistiu para a gente ver se conseguia que ele escrevesse, mas ele não tinha condição, né? Então, aí eu fui uma coautora lá, peguei a experiência dele e fiz junto com o Júlio, que fez uma assistência incrível para ele, né? Ficava em todos os cursos que ele foi, o Júlio ficava no quarto com ele, né? No chalé junto com ele. Então, foi muito legal. Mas o meu relato tem a ver com o meu trabalho de organização das turmas, né? Teve uma turma em especial, então eu ficava muito nesse imediatismo, né, de ter que formar turma, encher o curso, mas teve uma turma em especial que me deixou assim bem estressada, assim, que eu não conseguia. Chegou no momento que as pessoas se inscreveram, mas chegou no momento que empacou, as pessoas confirmaram, eu vou, mas ninguém pagava realmente, não definia, né? E eu preocupada com aquilo, gente, a gente vai ter que fechar essa turma. E eu não sabia o que estava acontecendo, porque nesses cursos que tem essa questão extrafísica, também tem interferência, né? A gente sabe que tem. Tem muita interferência e contrafluxo. Mas eu não conseguia enxergar isso, eu achava mais que era o intrafísico. Então, eu ficava fazendo contato com as pessoas para realmente finalizarem a inscrição. E aí eu comentei isso com o professor Félix, ele não era o EPICão, ele não era o professor dessa turma, e eu comentei isso com ele, eu já estava aflita, acho que faltava uma semana para o curso. E aí eu comentei com ele, aí ele foi lá no centro educacional, sentou num cantinho, né? Eu estava lá também trabalhando, ele sentou num cantinho, de vez em quando alguém ali
falava alguma coisa com ele, sentava do lado, tal, batia um papo, saía. Ele ali, discreto, né? O professor Félix, ele entrava discreto. Assim, ficou ali muito tempo. Aí eu sei que no final do dia, a turma, as pessoas começaram a fazer inscrição, mas foi assim, e eu fiquei, gente, o que está acontecendo? E realmente a turma fechou, né? Aí eu fui entender. E o professor Félix era o organizador realmente do Pacificário, né? Ele era o epicentro do Pacificário. Então, ele tinha esse gabarito de lidar com aquele. Eu não tinha esse gabarito, nem eu estava atento também para isso. Então, o professor Félix, isso foi um aprendizado para mim, né? Eu não trabalhei com essa questão do desassédio que você falou, né, Gisele? Rose, desculpe. É minha irmã. E quando a gente fez o Pacificarium lá no acoplamentário, foi ela que trabalhou junto com a equipe. Aí eu fiquei com essa... Então, assim, isso foi um aprendizado para mim, né? Porque eu não trabalhei essa questão do desassédio, eu era executiva, a responsabilidade era minha, né? Mas eu não trabalhei isso. Então, o professor Félix precisou se deslocar, ir no centro educacional, sentar lá, ficar bem quietinho, sem alarde, e desassediar a turma, e aí as coisas fluíram. Então, o meu relato como executiva do curso foi esse, um aprendizado. Agora, é um laboratório que tem esse foco da interconsciencialidade, né? Vocês já falaram bastante sobre isso. Mas, assim, em termos de fenômenos parapsíquicos, teve, assim, relatos que foram, assim, mais fenomênicos? Teve alguns fenômenos que vocês viram, assim, que destacou mais em termos de parapercepção? Como é que foi, assim, nesse sentido, assim, dos parafenômenos? Na minha visão, vários relatos ali têm fenômeno, né? E o que me chamou mais atenção, trazendo assim para o meu perfil, foi o laboratório que eu fiz como aluna, foi o único que eu fiz como aluna, foi um rapaz que ele... Aí também é voltado para a autopesquisa. Tem o fenômeno, mas tem a questão da autopesquisa, que eu achei que foi mais profundo. A cada pessoa que acoplava lá, que ia lá, sentava lá na banqueta, como a Shelida comentou, os alunos também falam as percepções dele, dão feedback. Cada pessoa dá o feedback do que percebeu ali. E muita gente percebe muita coisa. Tem clarividência, né? Tem clareaudiência. E um aluno, especificamente, a cada pessoa, ele fazia assim um relato, assim, como se fosse um aconselhamento para cada pessoa. Então, ele tinha um insight parapsíquico ali, para a percepção, e ele relatava como se fosse um aconselhamento, mas era assim, um relato longo. Eu pensava, não é possível que essa pessoa está tendo isso tudo do outro, porque ele não sabe o que o outro precisa, né? Fazendo um aconselhamento. Aí caiu a ficha para mim ali mesmo, no laboratório, né? O que ele percebia ali, acho que foi uma clareaudiência, o que ele percebia ali era para ele. Para mim, isso foi o mais impactante. Era para ele. Então, ele sabia lá, as companhias extrafísicas dele, sabia do que ele precisava, então vinha esse insight e ele relatava como se fosse para a pessoa que estava lá, mas era para ele. Esse foi o insight que eu tive. Eu acho que esse foi o fenômeno mais impactante para mim, que eu fiz como aluna, né? E aí eu observei com mais clareza isso. Mas muito equipamento de paratecnologia, veduto de energia saindo do Pacificário e indo lá para Cognópolis, para o futuro campus do IPC. Existe já um link, né? E esses seres extraterrestres também são muito vistos, inclusive a professora Pia Larice, se não me engano, tem algum relato aí que ela viu também esses seres, né? E é bem interessante. E o Ione, que é da Extracons, né? Sempre vê. Toda vez que ele vai lá, ele vê. Bruno também vai, Falando né? só uma conclusãozinha rapidinha. O que a Shelida falou, né, da Patrícia Pialarice, eu vi a Pialarice saindo do corpo e ir até o centro do laboratório para ajudar no campo.
Foi até nessa turma mais complicada. Então, para ela sair do corpo e até lá. E eu perguntei se ela confirmou que realmente saiu do corpo. Olha que interessante, né? Bom, a gente tem aí 4 minutos. Eu queria ver assim, o que vocês podem deixar, sabe, de mensagem final para o pessoal que está acompanhando a gente, de motivação, de incentivo, tanto a participação do laboratório quanto a construção da paz íntima. Eu acho que assim, eu acho que é um convite a participar desse laboratório, experimentar, né? E ver a mudança interna que faz, né? Tem pessoas assim que têm experiências maiores, experiências menores, mas valorizar essa experiência também. Eu acho que é um plus nessa busca que todos nós que estudamos conscienciologia temos, né? De chegar à nossa autopacificação, né? À nossa espiritualidade, enfim, nossa evolução. Então, ali é um laboratório que propicia o autoconhecimento, a autorreflexão, e então é um convite para que as pessoas vão lá, né? Um lugar belíssimo, assim, né? Pode ser um excelente final de semana, com certeza. Eu acho assim, acho que deviam ler o nosso livro, tá? E tenham suas próprias experiências, né? Vale o princípio da descrença. Vai lá conferir, o ambiente é lindo. A Ângela, né? A Ângela, que é a coordenadora lá do campus, é uma pessoa super acolhedora. Quem chegar lá vai sentir isso tudo. Cozinha Já muito. começa ali, na chegada, o acolhimento já existe ali, né, Antônio? E fora a natureza, né? Que também nos abraça, né? Então, eu acho assim, leiam o livro e se inscrevam no próximo curso. Vão gostar. Eu diria, como o Antônio Anchieta falou, né? A leitura do livro, eu acho que vale a pena, os registros aí do livro. Visitar o Campo Saquarema, né? Que é a Mata Atlântica ali, a energia imanente ali chega a ser palpável de tão densa, né? No Campo Saquarema. E nunca foi tão necessário a gente falar desse tema, né? Nesse momento. Nunca foi tão necessário falar de paz, né? A gente está vivendo um momento Isso, crítico no nosso planeta, isso. né? Nem é só de guerra, não, mas também no meio ambiente. A gente está vivendo uma turbulência, né, no planeta Terra, aí, com a questão climática. Eu acho que participar do Pacificário, já que ele não tem pré-requisito, né, para qualquer pessoa, ter essa experiência e até ajudar aí, né, Antônio? Mais um relato, né? Sim, estamos à espera. E que venham os próximos livros de Isso. relatos do Pacificário, não é isso? Olha, o programa agradece imensamente a participação aqui da Eliana, do Antônio e da Chérida. A gente agradece a você também, que esteve aí acompanhando aqui com a gente, e nós vamos esperar por você no próximo sábado, aqui no programa Entre Livros. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau, obrigada. Obrigado, eu agradeço também. Você acabou de ouvir o programa Entre Livros, com Rosimeire Salles, aqui na RCI.